Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus sobre a sua vida. A palavra de Deus no primeiro capítulo de João, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! E no mesmo capítulo 1 de João, no versículo 34, ele diz assim: Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Cara, é tremendo, né? É tremendo. Louvado seja Deus. Aí eu faço uma pergunta a você. Quem é o Cristo para você? Aleluia! Louvado seja Deus. Quem é o Cristo? Quem é o Filho do Criador para você? Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Levítico, no capítulo 3, versículo 1 e 2, no capítulo 4, versículo 20 e o versículo 35, e no capítulo 5, no versículo 5 e 6, diz que os filhos de Israel, no Antigo Testamento, quando eles erravam, quando eles pecavam, era necessário ele posicionar a mão na cabeça de um cabrito, de uma ovelha, e ali confessar o seu pecado perante o sacerdote, e o sacerdote amolar o animal. Pela confissão do pecado, aquele animal inocente, ele morreria. Vamos supor, aleluia, glória a Deus, era uma vida por outra vida, só que era um pecador confessando o seu pecado pela inocência daquele animal. É tremendo, é forte, cara, é forte. A palavra de Deus em Romanos, aleluia, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando o homem pecava, ele posicionava a mão na cabeça daquele animal, confessava o seu pecado e o sacerdote o amolava, o matava. Então Cristo, o Filho do Criador, ele veio com esse propósito de ser sacrificado como uma ovelha muda, indo ao matadouro, assim como diz lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Com o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Cristo, ele veio com o propósito de entregar a sua vida por nossos pecados. É muito forte. Glória a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, diz assim: Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Está querendo dizer que nós fomos resgatados do pecado,
através do Cordeiro que é Cristo. O seu sangue derramado nos comprou com um alto preço. Nem foi com prata e nem foi com ouro. Cara, é forte demais. Você crê? Você crê nisso que eu estou dizendo? Você crê que o Cristo é o Filho do Criador? Você crê que o Cristo, ele veio com o propósito de se entregar, de ser morto pela remissão dos nossos pecados, dos nossos erros? Eu quero saber se você crê. Porque se você crê, se você tem essa convicção dentro de você, olha o que a palavra de Deus diz em Efésios. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito de Deus e da promessa. Vou repetir para você. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se você crê, você está selado com o Espírito de Deus sobre sua vida. Mais cedo ou mais tarde, você se converterá. E se você está frio espiritualmente, confessa no teu quarto teus erros perante o Criador e Ele vos fortalecerá, vos vivificará. Aleluia! Louvado seja Deus! Em Romanos capítulo 3, versículo 24, nós somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção de Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! A salvação, ela vem pelo meio da fé e da graça. Você tem fé, você tem crido, a graça está sobre você. E quando temos a graça sobre nós, ela nos ensina a andar nas veredas da justiça, de acordo com o querer do Criador. E através da graça, obtemos a salvação. Porque a salvação, ela é um dom de Deus obtido através da graça. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus. Louvado seja, glorificado e exaltado o teu santo nome. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor repouse sobre sua vida. Em nome de Yahshua Mashiach, o Cristo. Fica com Deus e tenha um ótimo dia.